Como é que existe essa coisa da aquisição do conhecimento, da colocação do conhecimento para o outro. E a minha ideia é começar a falar dos tipos de conhecimento que a gente tem, que são o filosófico, o científico, o popular e o religioso. São basicamente 4 tipos. Existem outras vertentes, outras pessoas que dizem que existem outros, mas podemos resumir nesses 4. Desses 4, o científico é um dos poucos sistematizados, ou talvez o único sistematizado. O filosófico, ele não pode ser contestado. Eu tenho lá uma opinião, uma teoria de Sócrates, de Platão. Isso é uma coisa cristalizada, estabilizada. Ela pode ser interpretada, pode ser discutida, mas não pode ser modificada. A questão do conhecimento popular é aquela história, né? Como manga com leite, passo mal. E isso tem razões sócio-históricas dos escravos e tal. Esse é o popular. Deixar o chinelo virado, a mãe morre, né? Ninguém quer testar isso. Vou deixar meu chinelo virado, e se a minha mãe morrer? Então, o conhecimento popular ele é muito forte. O conhecimento religioso, esse intocável. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, elas se entrelaçam em algum ponto, mas também o questionamento fica por conta das interpretações religiosas, dos cultos, etc. E por último, o científico, que é o sistematizado. É o conhecimento que se usa hoje para avançar a humanidade, digamos assim, que seria as experiências práticas, as experiências matemáticas, as deduções matemáticas e por aí vai. Então, esses 4 tipos de conhecimento são fundamentais para a composição geral do conhecimento e tem uma ligação muito forte com o que a gente vai trabalhar hoje, que é justamente o comportamento e a aquisição da linguagem. Quer dizer, se eu tenho a aquisição da linguagem, eu tenho embutido nisso o conhecimento. Eu passo o conhecimento para alguém, essa pessoa elabora e me devolve. Quando ela me devolve, ela vai me devolver da mesma forma que eu passei para ela, ou seja, através da linguagem. Então, essa é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto, é importante a gente falar que a psicologia ela surgiu a partir de outras áreas, né? Os pioneiros da psicologia não eram psicólogos, até porque não existia psicologia. Então, ela surgiu da filosofia, ela surgiu da biologia, enfim, aí a gente teria que fazer uma análise histórica disso, que não é o momento, não é o caso. E a psicologia surge e dela derivam-se várias linhas. Então, eu tenho várias formas de olhar o comportamento humano. Tem a psicanálise, que é a principal delas, pelo menos aqui no Brasil, que estabelece que o ser humano tem uma estrutura psíquica. Então, claramente, a psicanálise está bem ligada ao estruturalismo, que, em última análise, estuda a forma com que as estruturas se relacionam, ou seja, as funções que eu tenho entre as estruturas. O Freud fez muito bem isso, quando ele cria lá o id, ego, superego, na segunda tópica, ou terceira tópica, e coloca a relação entre o id e o ego, entre o id e o superego, entre o superego e o ego, e daí ele constrói toda a teoria dele, muito fortemente ligada na linguística também de Saussure, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Tem o comportamentalismo do Skinner, enfim, e por aí existem diversas formas de você tentar entender como o ser humano funciona. E a psicologia justamente faz isso, estudo da psique. E uma informação também interessante é que psique significa alma. Então a psicologia, quando surge, ela surge para estudar a alma, o que nos remete ao conceito de dualismo e monismo. A psicologia surgiu dentro do dualismo, dentro da ideia de que o homem tem uma mente separada do corpo, que o homem tem uma alma, que essa alma ela é eterna e que eu posso estudar os fenômenos dessa alma separadamente do fenômeno biológico. Essa é uma questão importante, uma questão que o Freud pega muito, fala muito, trata muito, e as religiões também. Então a gente vê aí também um vínculozinho entre o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. E aí a gente fica na dúvida, a psicanálise é filosofia, é religião ou é ciência? Isso é uma questão em aberto e que ninguém tem razão quando se discute ela. Bem, existe também dentro do ramo da psicologia a psicologia popular, a psicologia do cotidiano, antes da popular, tem a folk psychology e a psicologia do cotidiano, que se ocupa das
questões cotidianas da pessoa, né? As questões, para isso, a psicologia comportamental, a cognitiva comportamental é muito interessante, porque ela vai nas questões imediatas, né? Nas questões mais urgentes daquela pessoa, sem esquecer, claro, das questões anteriores, mas quando alguém procura um psicólogo cognitivo comportamental, ele quer resolver uma fobia, ele quer resolver alguma coisa, que a psicanálise também resolveria, mas com um outro método. A folk psychology, que eu acabei de citar, essa sim é questionável, né? Por quê? Porque ela vai em cima das metáforas, dos mitos, ela vai em cima das mancias, quiromancia, enfim, da mitologia, ela vai em cima da astrologia. Então, é aquela coisa, né? Você é de Áries, você tem um comportamento assim assado. Para os astrólogos, isso faz muito sentido, mas para a ciência, menos. Então, digamos que eu tenha também essa linha de atuação. Qual dessas linhas é a melhor? Qual dessas linhas é a mais eficaz? Todas são eficazes, porque o objetivo de todas elas é atender a uma demanda de alguém, a um sofrimento, a uma queixa e tal. Na questão, até a amizade pode funcionar. Eu estou com um problema, procuro um amigo, ele me dá um conselho, me consola, me abraça, tem a terapia do abraço. Então, não se está aqui procurando a melhor, né? Está-se aqui discursando sobre todas para a gente poder chegar no nosso ponto, que é os assuntos que a gente vai tratar finalmente aqui. Isso tudo desemboca numa coisa bastante interessante, e as pessoas que gostam do que eu vou dizer vão me entender, as demais também, né? Que é o seguinte: a busca do conhecimento o grande motor da humanidade, né? O que nós buscamos? Buscamos saber, quando eu vejo, por exemplo, esse ambiente aqui com questões de outras culturas orientais e tal, percebemos que não é só no que nós achamos que sabemos que a verdade se encontra. Ela se encontra em tudo que se observa. Aprende-se muito até com uma formiga andando no chão. Quando se fala de aquisição da linguagem, quando queremos fechar um conceito sobre a aquisição da linguagem, tem duas coisas que a gente pode discutir. A primeira coisa é porque o homem começou a falar antropologicamente, historicamente. O primeiro homem que falou alguma coisa, deu um nome a algo. E a segunda é porque uma criança hoje fala. De onde vem essa necessidade de falar, de repetir e tal? A questão histórica, a questão do primeiro homem que falou, a gente pode ir para 3 linhas novamente. A antropológica, o homem lá, o primeiro Homo sapiens que disse a primeira palavra, apontou para alguma coisa e disse lua, né, por exemplo, em português, vamos dizer que existisse alguém que falasse português lá. A questão religiosa, que é a questão do Adão, a questão da Torre de Babel, né? O mito de Adão diz que Deus não deu a palavra para Adão. Deus deu a Adão a capacidade de dar nome às coisas. Isso é um mito religioso, é uma questão religiosa, mas é bem sugestiva. Deus deu a capacidade de Adão dar nome às coisas. Questão importante. Quando Adão é expulso do paraíso, ele é expulso do paraíso porque come uma maçã, o pecado. Isso está ligado ao conhecimento, quer dizer, a gente podia fazer algumas amarrações. Não vamos entrar nessa questão agora, porque ela é bem complexa e eu não sou um especialista nisso. Existe a questão também da fala como interação, integração entre as pessoas. Aí nós vamos para Babel, Torre de Babel. O homem constrói uma torre para alcançar o céu e daí Deus o castiga, fazendo com que as linguagens se confundam. Não é só uma questão da linguagem, é uma questão de desconstrução de uma ideia de unir, de uma ideia de alcançar o divino. O divino, então, vai e desconstrói aquela torre, joga aquilo no chão e coloca todas as pessoas falando desconexamente línguas que são desconhecidas entre eles, né? Essa questão é uma questão religiosa. A questão científica o homem se espalhou, o homem saiu de um determinado ponto, isso é uma visão antropológica, uma delas. O homem estava concentrado num lugar, por motivos históricos precisou se espalhar no mundo, e ao se espalhar no mundo foi perdendo as referências e criando novas definições para novas coisas que ele foi vendo. Então essa é a questão de como o homem começou a falar.
Por que uma criança começa a falar? Aí já é uma questão mais nossa, mais da psicologia, mais contemporânea, que seria o seguinte: por que uma criança olha para alguma coisa, aponta e diz bola? Quando Deus, digamos, no mito religioso, diz para Adão, dá a Adão a capacidade de nomear as coisas, ele está dando a Adão o poder. A partir dali, o mundo é de Adão. O mundo passa a existir a partir da visão do homem. Se a gente voltar ao estruturalismo da relação entre as funções, o mundo não existe sem o homem. Uma montanha não é uma montanha se eu não a nominar montanha. Quer dizer, a coisa ela passa por aí, esse mito religioso. Qual é a ligação disso com as outras coisas? É toda, Toda a ligação está ali. Uma outra questão filosófica, a religiosa foi a questão de Adão, a questão filosófica vem lá de Platão, quando ele escreve um livro, um mito, enfim, uma coisa chamada Crátylo. Crátylo é um marco, é uma referência para a linguagem. Em Crátylo eu tenho Crátylo, tenho Hermógenes e tenho Sócrates. A questão de Crátylo, então, ela é uma batalha entre os naturalistas e os convencionalistas. De um lado, os naturalistas dizendo que os nomes das coisas são exatamente como deveriam ser. Do outro, os convencionalistas dizendo que o nome das coisas só existem porque o homem as deu, através de uma convenção social. Esse embate de Crátylo leva a uma conclusão de que as duas coisas estão corretas. E Sócrates, no caso, é o intermediário, ele é o mediador. Não no sentido de mediar uma verdade, mas no sentido de colocá-las em confronto. Então eu tenho em Crátylo uma tentativa filosófica e não religiosa de explicar como as palavras são dadas às coisas. E aí eu posso ir para Foucault, eu posso ir para Chomsky, eu posso ir para um linguista, eu posso ir para qualquer autor que vai tentar estabelecer essa ligação. Humberto Eco, que é uma outra ótima referência para esse tipo de assunto.